Olá, meus amores, eu espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam saudáveis. Bom, nós vamos conversar sobre a atividade de avaliação de vocês que ocorrerá na próxima semana. Eu optei por selecionar apenas 3 povos para discutir na atividade de vocês. E aí eu vou trazer alguns tópicos relacionados a esses povos. Quais são os povos? São os egípcios, os hebreus e os fenícios. Por que eu os escolhi? Eu os escolhi porque, apesar de serem povos do período antigo, né, povos da antiguidade, eles apresentam características diferentes entre eles, né? Quais são as características? Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político, nós vamos ver aí características diversas desses povos que viveram na antiguidade, tá? Então, o que é que vocês precisam atentar para responder bem a nossa atividade de avaliação? Vocês precisam atentar para a seguinte coisa: quais são os aspectos políticos, sociais, econômicos e religiosos desses povos, tá? Então vamos lá, vamos começar pelos egípcios, né? Como viviam os egípcios na antiguidade, né? Quais são as principais características desse povo? Então, se necessário, peço que vocês voltem lá aos textos, né? Há também os vídeos que eu postei anteriormente, e aí vocês vão conseguir responder com tranquilidade a questão. Gente, então o Egito tem um clima árido, né? Que é com a prevalência de desertos, né? De bom território desértico. E com terras férteis próximo ao rio Nilo. É exatamente por isso que Heródoto, né, vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por que o Egito é uma dádiva do Nilo? Porque a economia egípcia ela vai girar ali em torno dessa produção, daquilo que o Nilo dá, né? Daquilo que o Nilo possibilita, tornando aquelas terras agricultáveis, né? Tornando também aquela sociedade uma sociedade possível de fazer a pesca e, enfim, de usar todos os recursos que o rio tem. Então, o que é que nós dizemos sobre a economia do Egito é que predominou o que a gente chama de modo de produção asiático, né? O que é que significa isso? Significa que Faraó era o dono, né, das terras e que controlava a economia egípcia, né? Em geral, e organizava o trabalho, né? Em geral, o que é que nós temos? Nós temos um regime de servidão coletiva, onde a maior parte dos egípcios vivem esse regime de servidão e eram obrigados a trabalhar exatamente para sustentar o faraó e a elite, né? Que não pagava impostos e viviam ali das regalias que aquele regime de servidão acabava trazendo para essa elite. O que é que nós temos aqui, então, dentro desse modelo político, né? Modelo econômico, nós temos o modo de produção asiático, né? O Estado é dono das terras, ele administra, ele determina e ele tem os lucros da servidão coletiva. Do ponto de vista político, nós temos uma teocracia, né? O que é isso? É um regime político em que o faraó ele é confundido com Deus, né? Ou ele é representante de Deus na terra e por isso ele exerce todo esse poder sobre a sociedade. Né? Então, vamos atentar um pouquinho. Isso vai estar dentro também da pirâmide social egípcia. Então, tá lá em cima o faraó e sua família, abaixo os sacerdotes, os escribas, os funcionários reais, né? Aí os comerciantes e os agricultores e, por fim, os escravos. Era mais ou menos assim que se baseava a sociedade. Na agricultura, eles produziam pão, a cevada, né? Fabricavam cerveja, linho, confeccionavam roupas e papiros, né? Também praticavam a pecuária, que era também uma atividade possível por conta do Nilo. E aí o Egito tem a sua variação política, né? Tem um vídeo que eu deixei para vocês sobre a periodização política egípcia, né? Como é essa periodização? Então, a história política do Egito ela é dividida em 3, né? Ela tem o Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? O Antigo Império ele vai começar quando ocorre a unificação, né, do Egito, Baixo e Alto Egito, que vão se
unificar a partir de Menés e vai tornar um só reino, né? E ele vai ser então o primeiro faraó, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês sobre o Egito é sobre os aspectos religiosos. Então, o que é que nós temos dentro da história do Egito? É que as suas construções, o modo de vida, todo o cotidiano que é registrado a partir da arte, da arquitetura, remete à influência religiosa que o Egito vivia, né, que o Egito cultivava. Além disso, né, o que é que o Egito, o que é que eles praticavam? Eles praticavam mumificação, né, eles criavam e investiam bastante nas tumbas, nas mastabas, nas pirâmides, que eram espécies de tumba também para os faraós. Por quê? Porque eles acreditavam que eles poderiam voltar, né, dos mortos, né? E isso tem essa técnica de mumificação, esse investimento na arquitetura, na arte, foi reflexo dessa crença egípcia. Então, nós percebemos o quanto as questões religiosas acabaram incidindo e fomentando um desenvolvimento que foi incrível. Por exemplo, na arquitetura, na ciência, na medicina, a partir da prática da mumificação, da dissecção dos corpos, né? O estudo da anatomia, tudo isso foi possível a partir desses elementos religiosos que os egípcios compartilhavam, tá? Então, eles acreditavam na vida após a morte, ou no retorno, né, desses povos, desses corpos, da alma para o corpo. Além disso, eles vão deixar um importante legado, né? Um legado da escrita, um legado cultural, no estudo da matemática, da química, enfim, da arte em geral. E, sem dúvida, símbolos, né, dessa sociedade tão grandiosa e tão poderosa da África, que é, por exemplo, as pirâmides, né? Que vão ser símbolos eternos, assim, que remetem diretamente a essa sociedade e ao seu desenvolvimento. Então, volta lá vocês, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente viu. Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês também anexada.